Oi, gente, boa tarde. Eu vim aqui cumprir o desafio proposto pela Natália Moraes, que foi falar sobre o porquê que eu decidi servir esse Deus e não ao outro Deus. Acho que um versículo que fala bem isso, acho que demonstra o motivo pelo qual eu decidi servir esse Deus, é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nesse versículo ele demonstra bem o que Jesus veio fazer na terra. Jesus veio não somente me perdoar, me sarar, não somente me garantir a vida eterna, mas ele veio demonstrar esse amor que Deus dizia que sentia. Isso é lindo porque não somente Deus decidiu demonstrar, mas Jesus decidiu demonstrar também. Porque quem morreu na cruz foi ele. Deus decidiu entregar a vida do filho dele, mas quem decidiu cumprir essa entrega, cumprir esse ato, foi Jesus. Isso é lindo, porque ele me ama, e ele me ama tanto que ele deixou o Espírito Santo para que cuidasse da gente aqui mais próximo, né? Que tivesse alguém aqui mais próximo para nos ajudar, nos alertando de determinadas situações. E isso torna o nosso Deus lindo. Em todas as minhas orações eu sempre falo: Deus, tu és lindo, porque ele é lindo mesmo. Ele é um Deus que ama, um Deus que cura, um Deus que saura, um Deus que restaura vidas. E isso torna ele cada vez mais grande, cada vez maior na minha vida. E eu amo esse Deus, amo incondicionalmente. E isso que ele fala para nós fazermos: amarmos incondicionalmente o nosso próximo, amarmos incondicionalmente as outras pessoas, e não somente aquelas pessoas que nos amam também, mas aquelas que nos fazem mal, nós devemos amar também, porque ele fala que é para que nós devemos amar assim como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja de que forma? E demonstrou de que forma? Entregando a sua vida por nós. Então nós devemos amar assim, sem condição de um porquê para amar. E isso torna o meu Deus lindo. E esse é o motivo de eu amar tanto esse Deus, de eu adorar somente a Ele. Porque Ele nos ama incondicionalmente. Tanto que entregou a vida do Filho dele para que fôssemos perdoados através da sua morte. E não tem prova maior que essa. Deus nos manda amar assim como Cristo amou a igreja, incondicionalmente. Isso significa que, se for preciso que eu entregue a minha vida em favor do outro, isso eu devo fazer. Não devemos somente amar e dizer que amamos, mas também demonstrar esse amor, porque Cristo nos disse não somente para que Ele nos amava, mas Ele provou na cruz e continua demonstrando em nossas vidas que Ele continua nos amando e que o seu amor por nós é imensurável. Por isso devemos demonstrar esse amor. Surpreenda a pessoa amada, quero te desafiar a surpreender essa pessoa que você ama. Não somente a mãe, o pai, esse Deus lindo que a gente tem, mas os nossos irmãos, os nossos tios, primos, amigos de faculdade, esposa, namorada, noiva. Que você não somente diga para essa pessoa que você a ama, mas que você demonstre de verdade e que ela possa sentir amada. Assim como nós sentimos amados, assim como nós podemos sentirmos amados por Deus, que essa pessoa possa se sentir amada por Deus também. E não somente por Deus, mas por você também. Não é fácil a gente demonstrar amor por aquelas pessoas que a gente sabe que nos quer mal, né? Assim como diz a Bíblia. Mas como é sem condição que nós devemos amar e ponto. E não assim, não, eu vou decidir, eu não gosto daquela pessoa, mas eu vou decidir amar ela.
não é assim, eu creio que não é dessa forma. Eu creio que é simplesmente amar. A gente não precisa deixar no fundinho de não gosto, mas decidir amar é amar de verdade. E é isso que Deus nos manda fazer, amar a todos, né? Assim como Ele amou a igreja. Então, demonstre esse amor para as pessoas, demonstre esse amor que Deus fala que nós devemos demonstrar por todos, né? Porque Ele nos demonstra a cada dia que Ele nos ama. Ele nos prova em cada momento. Ele está sempre nos livrando, está sempre suprindo necessidades, Ele está sempre nos perdoando, curando. Às vezes você fala assim, mas é uma simples dor de cabeça. Mas Ele nos ama tanto que mesmo essa simples dor de cabeça Ele cura. E creia nesse Deus. Creia que Ele pode sarar a sua vida, creia que Ele pode te curar, te livrar daquilo que você nem imagina que alguém possa te livrar. Uma doença muito séria, um problema muito sério. Mas que você possa ter certeza que esse Deus te ama. Que você possa ter certeza que esse Deus está pronto para te perdoar, Ele está pronto para te curar, pronto para te sarar. Então, ame, louve esse Deus intensamente. Entregue a sua vida de verdade para Ele, porque eu acho que Ele sabe, Deus sabe quando a gente está verdadeiramente entregue para Ele. E eu acho que o momento que eu entreguei de verdade a minha vida para Ele não foi quando eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador, nem quando eu decidi me batizar, mas quando eu entendi esse amor que Ele sente por mim. Eu acho que foi nesse momento que eu de verdade entreguei a minha vida a Ele. Porque eu aceitei Jesus bem cedo, eu tinha 7 anos de idade. E me batizei com uns 11 anos mais ou menos de idade também. Mas eu só vim entender esse amor lindo que Deus tem por mim com 20 anos de idade. Então, eu acho que um dos propósitos que Deus tem pra minha vida, Ele foi ter entregue esse ministério infantil em minhas mãos. Porque é algo que eu até comentei com a minha amiga Thalita. O que eu mais quero é demonstrar para essas crianças que Deus verdadeiramente as ama. Que Deus está, mesmo eles sendo pequenininhos, Deus está sempre pronto para eles, para ouvir a oração deles, para saber o que eles querem, para saber tudo da vida deles. O que Deus mais quer é tê-los juntos. Então, eu acho que é isso que eu quero mostrar para essas crianças. Quando até foi entregue o ministério em minhas mãos, eu chorei bastante. A Milena ficou super preocupada. Mas eu falei, fica tranquila, que isso aqui é coisa de Deus. Eu falei pra ela, né? Porque ela, Ana, você não tá triste? Eu falei assim, não, eu não tô triste, eu tô super feliz. Acho que é por isso que eu tô orando, eu tô chorando, porque eu tô super preocupada. Eu falei pra ela, né? Porque eu sei do propósito de Deus pra minha vida com essas crianças. Então, não foi fácil. Então, uma das formas que de demonstrar amor a Deus é entregando a nossa vida a Ele. Mas não somente reconhecendo Ele como nosso único e suficiente Salvador, assim como eu fiz quando eu era criança, mas também como nosso guia, aquela pessoa que vai estar sempre ao nosso lado. O guia em uma trilha, eu até coloquei uma anotação aqui, o guia em uma trilha é aquele que fica com a bússola, indicando o caminho certo para os peregrinos ou os trilheiros, né? Aquelas pessoas que vão estar seguindo a trilha. Então, que Deus possa ser de verdade esse guia, essa bússola na nossa vida. Que Ele possa estar sempre ali, à nossa frente, nos guardando, nos protegendo, que nós de verdade possamos entregar a nossa vida a Ele. Porque às vezes a gente entrega, mas deixa de cantinho, né? Até na última célula que eu pude ir, e eu faltei uma aula até para poder ir nela, Deus falou, a gente conversou muito sobre isso, Deus falou muito sobre isso. E até o nosso irmão que estava lá, o Florinaldo, ele disse assim, porque às vezes a gente entrega a Deus e a gente faz igual no futebol. A gente escala Deus, mas não põe Ele pra jogar. É como se a gente tivesse o Messi, o Neymar e, sei lá, Cristiano Ronaldo, não sei, não entendo de jogo.
tivesse tudo ali pra jogar, mas a gente não colocasse pra jogar, deixasse no banco de reserva. Aí eu ainda falei assim, pior ainda que a gente não deixa no banco de reserva. A gente manda Deus se aquecer pra entrar no jogo, mas a gente não põe. Porque nas orações que a gente fala pra Deus, Deus entra com providência, Deus olha por mim, Deus resolve esse problema pra mim, entra na frente, Senhor. Mas na hora do vamos ver, o que a gente faz? Pega da mão de Deus o que a gente acabou de entregar e fala, não, Deus, peraí, deixa eu tentar resolver, e se eu não conseguir, o Senhor entra. E é bem isso que a gente faz. A gente deixa Deus ali se aquecendo, mas não põe pra jogar. Aí o jogo acaba e a gente não colocou nem pra Jesus pra jogar, né? E ganhar essa partida por nós. Bom, a minha mensagem se encerra dizendo: conheça o pleno amor de Deus, ame e demonstre esse amor. Ponha verdadeiramente Jesus como o centro da sua vida e bússola para a sua caminhada. Jesus te ama de tal maneira que morreu por você e por mim. Isso não é prova de amor. Se isso não é prova de amor, então eu não sei, né, o que é prova de amor. Então, que você possa demonstrar esse amor para Deus. Esse amor que Ele sente por nós possamos sentir por Ele também. E uma das formas de demonstrar esse amor é amando o nosso próximo, incondicionalmente. Existem várias formas de amar o nosso próximo. Eu não preciso morrer assim como Jesus fez para demonstrar esse amor. Tem outras formas também. E uma forma bem legal que a gente fez mês passado, o Ministério de Louvor da nossa igreja fez mês passado, foi se unir para irmos todos juntos doar sangue. A princípio era simplesmente para doar sangue para o hospital, e o hospital decidiu para quem iria. Mas nos últimos dias acabou surgindo uma vida, um irmão que estava precisando, e a gente acabou doando para ele. E essa foi uma experiência mágica na minha vida, foi uma experiência linda para mim, porque eu nunca tinha doado sangue, tinha muito medo da agulha, mas agora eu não vejo a hora de passar os 3 meses para eu ir lá doar de novo, porque eu achei super legal. E eu sei que muita gente precisa de sangue, né? Porque para qualquer cirurgia que você for fazer, você corre o risco de perder, não, mesmo que for um pouquinho, mas você corre o risco de perder esse sangue, e esse sangue vai ser substituído imediatamente sem que nem você saiba. Mas nosso Deus é lindo. Então que você possa viver essa palavra, viver essa mensagem de demonstrar amor. E com fé nós podemos tudo. Porque a Bíblia fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas que a Bíblia diz que a gente pode. Nós temos todas as coisas que a Bíblia diz que nós temos. Então creia e tome posse. Porque a cura já está na nossa mão. A libertação já está nas nossas mãos. Tudo já foi entregue por Deus. Basta nós aceitarmos e tomarmos posse dessa palavra. Tomarmos posse de que já foi entregue nas nossas vidas. Tudo que nós precisamos. E aprendermos a confiar em Deus. Porque Deus, Ele sabe o melhor que Ele tem por nós. Quando eu vim morar em Rio Preto, eu não queria, assim, tava super legal, né, no começo, porque uma cidade diferente, conhecer gente nova, casando, né, super legal. Mas depois foi muito ruim. Mas mesmo assim, Deus, no começo eu sempre falava, Deus, eu quero voltar para Campo Grande, Deus, eu quero voltar para Campo Grande. Mas de uns 2 anos pra cá, eu até ainda comentei numa célula, falei assim, eu decidi entregar na mão de Deus, de verdade. Porque até então eu tava fazendo igual eu falei um pouquinho antes. Entregava, mas segurava, né? Falava que entregava, mas tava segurando. E de uns 2 anos pra cá eu decidi de verdade entregar nas mãos de Deus. Porque eu falei, Deus,
por mais que eu ache que é o melhor, eu não sei qual que é o seu melhor pra minha vida. Então, que se cumpra só e somente a sua vontade. Claro, de vez em quando, tipo no Dia dos Pais, aniversário de pai e mãe, ou Dia das Mães, uma coisa assim. Sempre peço pra Deus, Deus, me leva de volta pra Campo Grande, eu quero estar perto da minha família. Mas... comecei a chorar. Mas, ao mesmo tempo, eu pego e falo, Deus, o Senhor sabe que essa é a minha vontade, mas eu só quero que se cumpra a sua vontade. E se a sua for a mesma que a minha, beleza, estou pronta. Mas se não for, eu espero o seu momento. E tem sido muito bom pra mim ter entregue pra Deus. Porque agora é fácil, sabe, conviver com a distância. É fácil pra mim conviver com essa distância que eu tenho dos meus pais. Até porque eu estou sempre indo vê-los. Deus sempre nos dá condições de estar viajando pra ver eles ou trazê-los pra cá. Semana que vem eles estão aqui, eu tô super feliz. Nós estamos mudando de casa, então por isso que até que demorou um pouquinho pra postar o vídeo. Minha casa tá cheia de coisas desmontadas, cheia de caixas espalhadas por toda a casa. Então, ontem eu terminei de organizar tudo, então por isso hoje eu tô postando o vídeo. E, enfim, ame esse Deus, demonstre esse amor, não somente por ele, mas por todos, porque a Bíblia e a palavra dele é para que nós devemos amar a todos incondicionalmente, porque é dessa forma que ele nos ama. E eu gostaria de desafiar agora, deixa eu ver, não sei, o Marcelo da Milena. Eu ia desafiar a Thalita, mas eu vou desafiar o Marcelo da Milena. Vou mandar essa bola de novo para os homens. Vou pedir para ele agora